Notícia quente no Flamengo. Boto desmente situação desagradável no Mengão e Zico detona a comunicação. Davi Luiz, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje foi o dia da visita de José Boto ao CT Ninho do Urubu. Logo ali na parte da manhã ele conheceu o CT, conheceu a estrutura do CT Jorge Elal Ninho do Urubu, ele que já teve outras vezes no CT, né? Mas agora tá ali de vez, né? Tá ali ligado, né? Nas estruturas do Mengão. Tá aí José Boto visita Ninho do Urubu. Vamos comentar aí, vamos descrever como foi o segundo dia do novo diretor de futebol do Flamengo. Ele que chegou ontem na cidade do Rio de Janeiro, sábado, no dia 28 de dezembro, por volta das 4h30 da tarde, no Aeroporto Internacional do Galeão, né? Já ia falar de Guarulhos, né? Pelo amor, Guarulhos é em São Paulo, Galeão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos comentar aí, ó. O segundo dia de José Boto no Rio de Janeiro começou com uma visita ao CT. O diretor de futebol conheceu a estrutura ao lado do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que deu entrevista à Flá TV, já com a voz ali um pouquinho melhor do que no primeiro dia, porque o Boto tava rouco, até rimou, né? Tá aí. O português foi apresentado aos funcionários do clube e acompanhou parte da atividade dos jogadores que estão se preparando para o Campeonato Carioca. Lógico, o elenco principal ainda não se representou no CT Ninho do Urubu, na figura de Gerson, essa galera toda. Estão lá Lohan, Cleiton, Diogo Alves, Carlinhos, treinando para o Campeonato Carioca, e ele comentou: estou impressionado com as condições. Estão a nível europeu ou melhor do que há na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. Me impressionou no geral toda a conexão e enquadramento. Tudo muito bonito, além de funcionar, disse o José Boto. Uma satisfação dividir com um profissional do calibre do Boto, aí já é o BAP, né? Vamos botar aí bem claro, o BAP, ele comentou: uma satisfação dividir com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que a gente sonhou há 20 anos e que nos últimos 5 anos nós melhoramos. Isso aqui, como dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Acredito que com a experiência dele nós vamos aprender muito. O BAP gosta, né, dessas... esqueci o nome disso, né, de promover ali alusões ali, situações ali, comparações ali, a comunicação dele, ele se envolve muito nessa situação. Após desembarcar no Rio de Janeiro na tarde do sábado, Boto foi direto para o Maracanã, conheceu a estrutura do estádio do Maracanã, encontrou-se com Zico, o maior ídolo da história do clube, e assistiu uma parte do Jogo das Estrelas. Na próxima segunda-feira, conhecido também como amanhã, o diretor de futebol será apresentado oficialmente e dará sua primeira entrevista coletiva como diretor técnico, como diretor de futebol do Flamengo. Esta não foi a primeira vez que José Boto esteve no CT Ninho do Urubu. Considerado especialista no mercado brasileiro, o dirigente esteve no CT a convite de amigos e também já havia ido ao estádio do Maracanã, mas lógico, sem conhecer ali os bastidores, os vestiários, enfim, toda a estrutura ali que tem no estádio do Maraca. O primeiro grande ato de Boto foi a decisão de não renovar com o Davi Luiz. Ele já vinha trabalhando à distância, o famoso home office, ou Office Europa, porque ele estava da Europa lá ligando, escrevendo, né? E agora vai acelerar o planejamento do Flamengo, já que se encontra presencialmente para isso. Outros desafios do diretor são a reformulação do departamento e a busca por reforços no elenco, que ele é especialista nessa história de buscar contratações. Na próxima semana, o português viajará com o grupo para a pré-temporada nos Estados Unidos da América. E estaremos lá também para fazer essa cobertura, onde terá mais tempo para se conectar com os jogadores e os profissionais de futebol. Vai ser bem bacana essa situação. Estaremos lá também já com a presença do novo canal, Pedrão RN TV. Vamos trazer transmissões ao vivo aí com qualidade para vocês. Então não se esquece, após acabar o vídeo, se inscreve lá, Pedrão RN TV. É muito importante a sua inscrição
pra gente tá dando aí prosseguimento nesse projeto, beleza? E aí eu vejo muita gente comentando sobre essa situação do José Botto, porque estão dando muita mídia pra esse cara. Estão dando muita mídia, Pedrão. Ele é um diretor, ele é um dirigente. Mídia tem que dar pra chegada de jogador. Mídia tem que dar pra ídolo do clube. Mídia tem que dar pro torcedor. Deixa ele chegar e trabalhar nos bastidores. A Flá TV não tinha nada. Nem a imprensa de vocês aí, youtubers, ficar falando dele. Minha gente, veja bem. É um fato relevante? É um fato relevante. É o primeiro diretor de futebol, se não me falha a memória, estrangeiro que vai comandar o clube de regatas do Flamengo. Não estou falando de treinador, estou falando de diretor de futebol. E especificadamente falando da Flá TV, vai lá ver quantas visualizações deu a chegada do Botto. Te garanto que foram muitas. A Flá TV possui contratos com patrocinadores do Flamengo que estão aguardando serem expostos, terem a sua marca divulgada. Nesse momento, não tem futebol, não tem transmissão para fazer isso. Sequer tem treino. Começou os treinos agora. Então não há exposição para essas marcas, para esses patrocinadores. Então quando você tem uma oportunidade de gerar essa repercussão, gerar essa transmissão, esse engajamento para expor a marca dos patrocinadores, tem que fazer. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Ah, mas isso dá azar. Meu amigo, ele próprio falou na entrevista dizendo, com uma estrutura dessas aqui, não tem desculpa para não render. O Botto falou isso. Então, se o Botto falou isso, ele tem que demonstrar isso. E outra, ele é remunerado, ele vai ser pago para isso. E não é isso que vai determinar se ele vai dar certo, se ele vai dar errado, se ele vai dar muito certo. Não é isso. É o trabalho dele, é o trabalho do Felipe Luiz, é o trabalho da nova gestão. Então eu não vejo nada demais nessa situação. Nada demais, tá? Vamos lá, pessoal. E também não sei se vai dar certo, se vai dar errado, viu? Vamos conferir aí. Vamos analisar jogo a jogo e, lógico, dar um tempo pro cara trabalhar. Maracanã fecha para a manutenção do gramado até o fim do ano. Até o fim do ano, ó, corrigindo. Até o final de janeiro, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Flamengo fará jogos no Nordeste no início do Campeonato Carioca e Fluminense busca por locais fora do estádio para jogos até o dia 25 de janeiro. O gramado precisa respirar. O gramado teve inúmeros jogos no estádio do Maracanã no ano de 2024. Por mais que Flamengo e Fluminense não avançaram muito na Libertadores, chegaram até as quartas de finais, mas o Flamengo chegou até a final da Copa do Brasil, o Fluminense caiu nas oitavas, é bem verdade, mas teve todo o início do Campeonato Carioca, teve 38 rodadas do Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, 19 do Flamengo, 19 do Fluminense. Então o gramado precisa respirar, o gramado precisa ser restaurado. Teve os jogos beneficentes, que são o menor dos males, porque só teve o jogo do Zico e teve o jogo do Adriano Imperador. Eu fico sabendo que tem alguns outros jogos que acontecem lá, que não são transmitidos pela grande mídia, né? Que são de funcionários, enfim, que tem o direito também, deixa eles jogarem lá. Agora, no início, ele tem que ser trabalhado, tem que ser reformado e tá certo. Não tem prioridade para jogar no Maracanã nesse início do ano. E aí, muita gente já pergunta, quando que o Flamengo vai jogar no Maracanã? Então, o Flamengo vai ter o confronto contra o Boa Vista no Nordeste, contra o Madureira no Nordeste, aí pega o Nova Iguaçu também, no Nordeste. O São Paulo é nos Estados Unidos, né, lá pelo evento FC Series. O Bangu é no Nordeste e aí fecha tour pelo Nordeste. E aí pega o Volta Redonda na Cidade do Aço, terra da minha avó, né? Vai jogar lá no Raulinho de Oliveira, ou seja, fora do Maracanã. Então, ao que
tudo indica, não está certo ainda, o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa deve ser o primeiro no estádio do Maracanã. E depois do Sampaio Corrêa, no dia 2 de fevereiro, aliás, no dia 1º, rapaz, que loucura é essa? Olha isso. Tem um jogo Flamengo e Botafogo do dia 1º de fevereiro e tem Flamengo e Botafogo pela Supercopa dia 2 de fevereiro. Eles vão ter que ajustar isso aí. Eles vão ter que mudar esse calendário aí, porque não tá compatível, não tem como jogar. A não ser que jogue um time aqui, mas não acredito que vá fazer isso. Então, no dia 29, é a primeira oportunidade do Flamengo iniciar sua temporada como mandante no estádio do Maracanã, beleza? Só para deixar bem claro essa situação para vocês. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o Vinícius Júnior, o Vini Malvadeza, foi homenageado pela Confederação Brasileira de Futebol após conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, o prêmio The Best, apesar do injustiçamento que foi feito com o Vinícius Júnior no Bola de Ouro, o prêmio dado aí pela France Football. Ele foi reconhecido o melhor do mundo pela entidade máxima do futebol, que é a FIFA, e se tornou o 7º melhor do mundo do Brasil, né, pela FIFA, e inclusive a CBF botou um banner gigantesco do Vinícius Júnior na sua fachada, rapaz. Uma grande homenagem pro Vinícius Júnior, um orgulho pro torcedor rubro-negro, né? Que, assim, por mais que parte da paixão pela seleção brasileira pode ter sido perdidas aí por diversos fatores ao longo dos anos, é um orgulho, né, cara? Você passar em frente à CBF e ver lá um banner enorme do Vinícius Júnior, né? E o troféu The Best tá lá vou tentar mostrar aqui pra vocês a homenagem que a CBF fez pro Vini, bem bacana aí no muro da CBF aqui na cidade do Rio de Janeiro, localizado lá na Barra da Tijuca, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. O Flamengo entra em campo no dia 5 de janeiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia no dia 5 às 17 horas contra o Cruzeiro, não de Minas Gerais, e sim da Paraíba. A cidade vai ter como sede a cidade de Flamengo, vai ter como sede o grupo do Flamengo, a cidade de Mogi das Cruzes. Flamengo e Cruzeiro da Paraíba às 17 horas no dia 5, Zumbi e Flamengo às 8 horas não, no dia 8 de janeiro às 21h30, e São Bernardo e Flamengo no dia 11 de janeiro às 15:10 da noite. E aí passa a régua no grupo do Flamengo e veremos se o Flamengo avança ou não para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Qual foi a melhor contratação do Flamengo no ano de 2025? É a pergunta que o GE. Globo deixa no ar e eu também deixo no ar para você responder, já que a gente está finalizando esse ano de 2024. Para mim, a melhor contratação foi do Léo Ortiz. Um cara que foi injustiçado pelo Tite, já merecia ter sido titular desde o momento que ele foi contratado. Foi uma contratação difícil que o Flamengo teve que lutar, relutar, aumentar a proposta, não aumentar a proposta, não dar o que o Bragantino tá pedindo, o Bragantino recua, Flamengo avança, Bragantino avança. Uma luta para conseguir esse jogador e o Tite não colocava ele de titular, pelo menos na zaga. Deixava o cara como volante, sendo que ele desempenhava bem o papel como volante, mas ele é zagueiro. Sai o Tite, imediatamente o Léo Ortiz é titular da zaga do Flamengo, demonstrando uma incrível incompetência por parte do Tite, profissionalmente falando, em avaliar aquele jogador. E aí, nós tivemos de contratações em 2024 o De La Cruz, o Matias Vinha, o Léo Ortiz, o Carlinhos, o Michael, o Alexandro, o Alcaraz e o Gonçalo Plata. O Flamengo contratou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores nesse ano de 2024, mas para mim, disparado, a melhor contratação é a do Léo Ortiz, apesar de eu gostar bastante do De La Cruz. O De La Cruz teve alguns problemas físicos, não teve férias, é verdade, sai do River Plate, já vai correndo jogar pelo Flamengo, começar uma temporada. Existe uma incompatibilidade da temporada na Argentina com a temporada no Brasil e acredito que ele vai render nesse próximo ano de 2025. Mas para mim, a melhor
foi de Léo Ortiz? Lota o comentário que eu quero saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever lá no canal Pedrão RNTV, que é muito importante. Através das redes sociais, Pedro, o atacante do Flamengo, o nosso queixada, se despediu de Davi Luiz e rasgou elogios ao ex-zagueiro do Flamengo. E ele falou o seguinte: ciclos se encerram e sei que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Irmão, sou grato a Deus pela nossa amizade. Você é exemplo para muitos. Tem um coração enorme e que ama servir as pessoas. Isso é verdade. Serviu os garotos da base do Flamengo, né? O Everton Araújo é prova viva disso. Serviu o Rodinei, que fez... Não só ele, lógico, o Rodinei tem todo mérito nisso, mas ajudou o Rodinei, entre outros atletas. Você é exemplo para muitos. Tem um coração enorme. Que Deus continue sendo o centro da sua vida e sei que estaremos sempre juntos. Te amo, irmão, escreveu o camisa 9 do Flamengo através das redes sociais, se despedindo de Davi Luiz. E ontem, todos nós, pelo menos eu, fomos surpreendidos com a declaração do Davi Luiz dizendo que não foi comunicado da sua saída e que ficou sabendo que sairia do Flamengo através de notícias nas redes sociais. Isso chegou ao ouvido do Zico, nosso galinho de Quintino, Zico, nosso ídolo, e o Zico meio que reprovou reprovou a postura de não comunicar o Davi Luiz. E ele falou, após o Jogo das Estrelas: eu não faria isso de não comunicar o jogador. A primeira pessoa a ser comunicada tem que ser a pessoa. Então não tem essa. A gente tem que falar com o cara olho no olho. Então isso pra mim é amizade. Fico feliz dele estar aqui hoje. E tomara que ele seja feliz para onde for, disse o Zico após essa declaração de Davi Luiz, dizendo que não foi comunicado sobre a saída dele do Clube de Regatas do Flamengo. O jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação que diz o seguinte: Boto dirá em coletiva que Flamengo comunicou a renovação de Davi Luiz. Porque assim, gente, é óbvio que com essa situação do Davi Luiz surgindo, uma das primeiras perguntas que terá amanhã na entrevista coletiva no CT Nidrubu de apresentação do José Boto vai ser sobre Davi Luiz. Isso aí é claro, é evidente. O novo diretor de futebol do Flamengo dará entrevista coletiva na segunda, 13h. O português dirá que o clube comunicou a não renovação contratual de Davi Luiz. A versão rubro-negra é de que o clube fez a comunicação na manhã do dia 22, deixando claro que Davi Luiz não teria o contrato renovado para o ano que vai começar. Ele chegou ao clube em meados do dia 21, de 2021. A informação, por sinal, já era de domínio público quando o Flamengo fez o comunicado pela rede social. 2 minutos antes do Flamengo publicar, o site GE. Globo publicava a matéria com detalhes sobre a não permanência do zagueiro. O próprio jogador disse no sábado que havia um acordo alinhavado com o Rodolfo Landim. Tal informação também faz parte do texto publicado 6 dias antes no GE. Davi Luiz completará 38 anos no dia 22 de abril e foi campeão carioca da Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Ele vai seguir atuando, não vai se aposentar. Só espero que isso seja melhor esclarecido amanhã, né? Porque fica um diz uma coisa, outro diz outra coisa e, pô, eu tenho um respeito enorme pelo Davi Luiz. Tenho respeito também pelas pessoas que trabalham no Flamengo. Um fala, outro diz mesmo. Vamos ver, né? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.